Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando José Alberto de Souza Freitas, o tio Gastão, da USP Bauru. O que São Francisco de Assis, nesse caso, representou na sua escolha pela odontologia? Bom, naquela época São Francisco ainda nem habitava meu coração, filho. Naquela época quem habitava no meu coração era uma Nossa Senhora chamada Nossa Senhora das Brotas, que era a paixão de minha mãe. E eu sempre falo que a primeira paixão da vida da gente é mãe, né? Naquela época, 1945, 46, até 1960, né, existia muito dentista prático. O dentista prático aparecia na cidade uma vez por mês, né, alugava uma casa, um quarto, isso e aquilo. Era um motorzinho motor de pedal, broca muito lenta, né? Você imagine você fazer uma restauração naquela época com isso. A quantidade de anestésico, na verdade, não era o anestésico que tinha a efetividade de hoje, né? Então isso era um martírio. Se ficava, sabia que o dentista vinha, se ficava 3, 4 dias sem dormir, de medo. Daí eu falei, um dia ainda vou conseguir fazer alguma coisa, né, que o pessoal não tenha medo disso, né? De maneira que, né, a parte odontológica seja uma parte que todo mundo preserve. Porque das coisas mais belas que Deus deu ao homem foi o sorriso, né? O sorriso com o olhar brilhante, com o olhar de confiança, não tem nada que o substitua, né? E então foi a partir daí, né, que eu acabei escolhendo odontologia. Não vou dizer para você que com o professor Penido quase eu não fui para medicina quando montou a Unicamp. Pois é, porque aparece o Penido Burnier na vida do E o senhor, professor Benido, né? E que o senhor vai ser auxiliar dele, né? ele foi professor da Unicamp. E eu fui um dos primeiros, eu fui monitor da Unicamp de anatomia. E ele queria que eu seguisse a carreira né? Mas eu sabia que os meus pais não podiam esperar, né? Eu realmente tinha que ajudá-los. Foi daí que eu tive 3 oportunidades quando eu formei. Eu podia ter ido para a Faculdade de Odontologia da USP de São Paulo. Eu tinha a Faculdade de Odontologia de Bauru, que já me era um sonho, né? Porque eu já tinha recebido o pessoal daqui, já tinha conhecido, já sabia das dificuldades. E como a gente gosta de enfrentar desafios, eu falei, se eu for para a FAUSP, eu vou enfrentar o quê? Vaidade dos docentes, por que o Arão Rume trouxe o tio Gastão, se... Então eu falei, eu não gosto de criar animosidade com ninguém. Se eu for para Bauru, ninguém vai implicar comigo, e eu tinha a chance de ficar em Campinas, inclusive, ou na Faculdade de Odontologia, ou na Unicamp como professor de anatomia. Eu optei por Bauru, porque naquela época eu tinha um tio que era diretor da Sambra, e Bauru era De quê? da Sambra. Samba é o quê? Sambra é uma fábrica de Sambra. óleo que tinha aqui e tinha em Ourinhos. E Bauru, meus tios todos mostravam com orgulho a estação ferroviária de Bauru, que era uma das coisas mais, né, porque aqui era Sorocabana, era Paulista, era Noroeste, tinha... Então, era um entroncamento ferroviário extremamente importante em todo o estado. Então, eu falei, puxa vida, eu sou louco por trem. Eu, na verdade, eu não queria nem ser nem dentista, nem médico, né? Eu queria ser maquinista, tá? Então, eu acabei vindo para Bauru, vindo com o Dr. Casati, que foi para mim mais que um pai, um homem que nunca me barrou, né? Você sabe como é que é docente. Dr. Casati, na verdade, quando eu comecei a dedicar centrinho,
ele falou, você vai fazer a obra mais importante. Você pode ir embora eu o substituo aqui na disciplina. Isso, filho, é raridade dentro da universidade. Né? Foi daí que... Mas, quando eu vim para Bauru, nós viemos em 3 docentes recém. A gente não era nem contratado, a gente veio como voluntário. Um deles fez uma pesquisa sobre as fissuras orofaciais na população escolar. Ele chamava Linhagem Filho, chama. Daí a gente tinha que defender a tese nossa para entrar no tempo integral lá na biologia na USP. Aqueles professores, você sabe, de nome, altamente capacitados, pesquisadores de primeira. Daí achei, né? Eu ia mexer com dose de radiação em rato. Para começar, você tem que fazer curva de isodoses. Curva de isodose, quer dizer, você nunca sabe realmente qual é a dose de radiação que o rato recebeu. Fui aprovado com distinção e louvor. E isso é que garantiria ao senhor vir dar aula aqui em Bauru. O outro foi fazer, ele injetava material subcutâneo para ver se não tinha reação, né? Que foi o Dr. Deoclésio Narras. E o Alim, coitado, que levou um programa de epidemiologia, foi reprovado, porque epidemiologia não é pesquisa na USP, na época. E que é um equívoco, ou não? Equívoco. Quer dizer, hoje eu reputo, qual foi a pesquisa mais importante que a USP fez em Bauru? A área de fissura. Nós nascemos um programa, nós temos mais de 100 mil pacientes, são 100 vidas, na verdade, que encontraram rumos. Você quer coisa mais importante do que essa? Um programa social, né, que no fim ultrapassou o Brasil, foi para a América do Sul, foi para a América do Norte, foi para a Europa. O Centrinho hoje é reconhecido internacionalmente, recebeu até um prêmio da Organização de Saúde como centro de referência. No caso, nessa época que vocês 3 estavam fazendo esse concurso de ingresso na USP, esse que foi reprovado e que depois se torna até a filosofia aí também. Daí ele foi... Foi reparado isso? Daí ele foi fazer um outro trabalho. Ele foi fazer moldagens faciais para verificar o grau de distorção da moldagem, da face. Que antigamente, não sei se sabia, fazia-se muitas moldagens faciais, quer dizer, não só para fazer busto ou para fazer reconhecimento, né? Existia toda uma filosofia nesse aspecto. Daí ele não queria fazer o trabalho, né? E como eu era radiologista, todos os pacientes passavam na radiologia. Foi daí que eu fui além do professor Ricardo Barudi já ter me avisado em Campinas, porque quando ele deu um curso para nós, ele me convidou para assistir 2 cirurgias, né? Uma na Santa Casa e uma, inclusive, no hospital onde minha mãe acabou falecendo. Por isso que eu não desisti da ideia, porque naquela época eu estava querendo desistir da ideia, né? Eu falei, puxa vida, minha mãe morrendo aqui, acho que ela quer que eu continue na obra, né? E o professor Barudi, no carro, ele me disse o seguinte: Gastão, o que é bonito hoje não é amanhã. O professor Barudi é um grande cirurgião plástico, até hoje reconhecido mundialmente. Depois, quando eu estava radiografando os pacientes aqui, vi que todos eles eram mutilados. Todos eles pareciam pseudoprognáticos, isso aqui tudo afundado. Todos eles, a maioria com voz fanha. Eu falei, aqui é o caminho. Daí nós formamos, né, um grupo de 7 professores, mas na verdade quem pegou realmente o touro à unha, né, foram o professor Noracilde Lima, falecido, né,
foi o professor né? Um técnico do laboratório que era o seu Pedro, o outro técnico que era o Alfredo, o outro técnico que era Hugo, que inclusive o Dr. Martins trouxe ele de São Paulo, né? E a gente começou então um trabalho concentrado nele e as clínicas de odontopediatria, ortodontia, atendiam os nossos pacientes. Só que os nossos pacientes, eles têm estruturas, elas não são unidas, elas são separadas. Então, o aluno ganha por quê? Ele ganha por produtividade. Então, ele pegava um fissurado, ele levava 2 anos para fazer, se ele pegasse um paciente. Daí um dia eu vi 2 moças, elas não me viram, falou, puta, hoje é dia dos monstrinhos. Daí o tio falou, ó, tá na hora da gente sair daqui. Chamei as 2 e falei, ó, nunca, né, joguei uma praga nelas, né, falei, olha, quem não consegue entender uma criança, não pode ser mãe, né? Foi daí que a gente começou a montar a equipe próprias. Bom, tio Gastão, nós vamos para um rápido intervalo. E no próximo bloco nós vamos fazer uma caminhada pelo Centrinho para mostrar o dia a dia do hospital. A Trajetória volta em instantes.